Olá, seja bem-vindo ao programa Viver com Saúde. Agora, além de ouvir pela Rádio Manaim, você pode assistir pelas multiplataformas digitais do Sistema de Comunicação da Igreja Cristã Maranata. E o tema de hoje é Saúde bucal na gestação e primeira infância. Que maravilha, um tema muito importante aí para as mães. Os profissionais convidados de hoje são dois cirurgiões dentistas, o Dr. João Pedro Xavier e a doutora Gabriela Marçal. Eu vou pedir para abrir agora a tela para vocês já verem eles aqui. Ambos atuam na estética, odontopediatria e pacientes com necessidades especiais. A paz do Senhor, doutor João, a paz do Senhor, doutora Gabriela. A paz do Senhor Jesus, irmã Andréia, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão nos assistindo e também os amigos que estão aí nos assistindo e dizer que é sempre uma alegria estar aqui nesse quadro. A paz do Senhor Jesus, irmã Andréia, a paz do Senhor Jesus a todos que estão nos assistindo. Voltamos aqui com um tema importantíssimo para as mamães, né? É um tema muito bom e que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para as mamães e para os papais que estão nos assistindo. Com certeza. Então vamos começar a falar sobre saúde bucal na gestação e primeira infância. Então você que é pai, mãe, você que está grávida, tenha bastante atenção deste quadro. E a primeira pergunta é, as gestantes precisam ir ao dentista? Bom, é uma pergunta que tenho certeza que muitas pessoas, vão ficar confusas, né? Mas existe o pré-natal odontológico, né? Da mesma forma que existe o pré-natal médico, o pré-natal odontológico é aquele que cuida da mãe, mas também que cuida do bebê. Então, é muito importante, André, porque existem alguns problemas, algumas alterações que nós vamos falar mais à frente, que atinge diretamente a saúde bucal da mamãe e pode, numa situação mais grave, atingir o bebê. Então, precisa sim ir ao dentista. É verdade, o pré-natal odontológico, ele é constante no nosso consultório. A gente sempre fala para as mamães que precisam, né, estar conosco juntinhos com os dentistas, porque a saúde começa pela boca, né, Andréia? E com as gestantes não podia ser diferente. É verdade. E eu gostaria de perguntar quais são as possíveis alterações na saúde bucal durante a gestação? Olha, as mamães, elas costumam reclamar bastante da gengiva, né? E também muitas mães de segunda viagem, elas relatam que os dentes ficaram enfraquecidos. Então, na gestação, nós temos o risco da gengivite gravídica. Esse nome estranho, né? Nada mais é do que a inflamação dos tecidos gengivais durante a gestação. Então, por conta dessa mudança que o corpo da mulher passa, a gengiva também passa por essa mudança, né, por essa transição e acaba sendo atingida, né? E assim tem essa inflamação. E as mamães reclamam bastante. E é interessante dizer, André, que por mais que a mãe tenha um excelente cuidado odontológico, provavelmente, pode ser que não, tem uns casos, né, que fogem aí, mas pode ser que a mãe vai sofrer essa alteração. Mesmo eu passando fio dental, usando a escovação correta, todos os hábitos de higiene, porque é algo hormonal, né? Nós estamos falando aí de uma vida que está sendo gerada dentro de outra vida. Então, o corpo, nesse período dos 9 meses de gestação, ele dá atenção total ao bebê. Então, vai acontecer. E também, no serviço público, privado, já se faz o pré-natal odontológico. Hoje tem uma cartilha do Sistema Único de Saúde, né, que é público, que já coloca de antemão, já inclui o pré-natal odontológico. Então, você aí na sua cidade, procura aí no posto de saúde, né, que vai ter um dentista para te atender, e também no privado, né? Então, todos estão aí abastecidos com pré-natal odontológico. Ninguém pode dizer que não fez, porque não tinha como fazer, né? Exatamente. Todos os sistemas possuem. Que Isso bom. aí. Agora vamos brincar um pouquinho de verdadeiro ou falso? É sempre bom. É uma brincadeira, na verdade, uma brincadeira séria. Séria. Mas, enfim, a gravidez, ela enfraquece os dentes, verdade ou é falso? Isso é falso, Andréia. Apesar dessa sensação de que a gravidez enfraquece os dentes, na verdade o que acontece é que essa gengivite ela pode evoluir para uma periodontite. E a periodontite ela vai
ocorrer no osso, né? A gengivite ocorre na gengiva e a periodontite ela vai atingir ali o osso. Por conta disso, existe o enfraquecimento ali do tecido periodontal. Então, existe também a perda dos dentes por conta da periodontite. Então, não é a gravidez que faz enfraquecer os dentes, mas sim a periodontite. Quer complementar? Tá tudo certinho mesmo, é isso então, aí. para você é a segunda agora, né? Me responde se é verdade ou se isso é falso. Durante a gestação, há perda de cálcio nos dentes das mamães? Olha, Andréia, há muito tempo, no tempo dos nossos avós, dizia que, olha, durante a gestação, o cálcio do dente da mãe vai para a formação do osso do bebê. E muitas pessoas acreditavam. Por quê? Porque durante a gestação, realmente acontece de cair os dentes de quem não cuida, Exatamente. de quem não faz o pré-natal odontológico. Então, a gente já quebra esse paradigma aí. Ponto 2, isso é falso, né? Não acontece essa perda aí de cálcio. Na verdade, o cálcio está na formação do dente desde o período embrionário. Então, o cálcio que está no seu dente hoje, ele não vai cair, ele não vai sair por conta da gestação. Então, é falso, isso não existe, pessoal. Esclarecido. Agora outra, gestante pode fazer qualquer tipo de tratamento dentário? Então, as gestantes, a gente precisa sempre ter um cuidado, né, maior. A gente diz que o que pode ser feito depois, a gente prefere que seja feito depois. Mas é claro, André, a gente sabe que tem mamães que passam, né, por um processo de gestação com alguns problemas dentários que às vezes não estão tratados antes. Por isso que a gente fala que é importante fazer o pré-natal, né? E é preciso uma intervenção ali na hora, no momento, até mesmo para não trazer nenhuma dificuldade para o bebê, né? Mas existe um momento certo da gente intervir, né, doutor João? Sim, é uma afirmação verdadeira, né? Então, assim, é claro que, eu tô gestante, a mãe, né, tá gestante, vou fazer um clareamento. Não é indicado, né? Vou colocar um aparelho ortodôntico. Não é indicado. Mas se porventura essa mãe, por isso, olha que interessante, por isso que o ideal seria assim, vou engravidar, né? Vou fazer o planejamento para engravidar. Primeiro eu vou no dentista. Porque se tiver algum foco de infecção ali, em algum dente, retira isso. Então, no planejamento que você, mamãe, papai aí está fazendo, vai ao dentista assim como vai ao médico, né? Porque aí acontece o quê? A pessoa engravida, né? Então, todos os nutrientes são perdidos, aí como eu já falei anteriormente, e aí acontece de ter que cair um dente. Aí deu canal, o famoso deu canal. Eita, dói, né? Deu canal. E aí a gente vai ter que fazer uma intervenção de urgência. Aí, claro, hoje a odontologia, ela está munida de proteção. Então a gente tem o avental para proteger ali a barriga da mamãe durante o raio-x, né? Porque raio-x é radiação, então tem esse problema. Mas a gente não quer que aconteça isso, André. Então, assim, os tratamentos eletivos, eles estão sim liberados numa urgência. Fora a limpeza, né, a profilaxia que a gente chama, que isso se mantém durante quase que todo o trimestre de gestação aí. Agora, vocês falaram muito sobre pré-natal, mas vamos explicar um pouquinho melhor isso para quem está nos assistindo. Ele ocorre todos os meses ou a gestante ela vai de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses? Como é que funciona isso? Para um paciente normal que não está gestante, a gente indica de 6 em 6 meses, né? Mas como a gestação a gente mede por trimestres, então a gente fala que a paciente gestante é importante que ela esteja no primeiro trimestre, no segundo trimestre e no terceiro trimestre. Então, de 3 em 3 meses, ela tem conosco uma consulta para fazer esse pré-natal odontológico. E se for necessário, né, consultas entre essas principais para fazer algum tratamento ou para fazer alguma prevenção de alguma doença ali na boca. E a gente anota, né, toda a evolução da paciente. Pode acontecer no primeiro trimestre excelente, aí no segundo trimestre fica problemático. Opa, já aconteceu ali de ter um pouco de placa, que é o tártaro ali, sangrou mais. Então a gente conversa com o médico que está acompanhando a gestação. Olha que interessante, multidisciplinar. Opa, está acontecendo alguma coisa, alterou uma medicação, alguma coisa ali. Então a gente começa a conversar com essa equipe e juntos nós temos aí um acompanhamento
totalmente geral, podemos dizer assim. Porque é interligado, né? Exatamente. O corpo Interligado, com a exatamente. boca, com a cabeça. Então, Exatamente. faz um trabalho multidisciplinar. Que maravilha. Muito legal. E agora eu queria falar um pouquinho sobre a amamentação, né? Eu sei que a amamentação, ela tem também uma certa relação com a odontologia. E qual é essa relação que vocês podem falar para as mamães? Bom, estávamos falando de gestante, agora nasceu, né? O bebê nasceu, e aí nós vamos para um outro ponto, André. Bom, o bebê, hoje em dia, a odontologia, nós temos a odontologia para bebês. Já existe essa especialidade e já está em prática. A gente acha, às vezes, que não tem dente, não vai no dentista, não precisa. Mas a amamentação, a gente gosta de dizer que é um momento odontologicamente interessante e importantíssimo para esse período. Além do afeto que se cria no momento do bebê estar ali amamentando, a gente tem a formação dos músculos e dos ossos da nossa face. Então, os ossos da face ali, os músculos, eles precisam se desenvolver corretamente. E aí, lá na frente, quando, né, pode ter dado algum problema ortodôntico a nível ortopédico, ou seja, de osso, aí você pergunta para a mãe, seu filho amamentou? Aí ela vai dizer assim, mamou um pouquinho e aí a gente fez outro método. Então não evoluiu, não cresceu da forma que deveria. Então a amamentação, André, ela é muito importante para o desenvolvimento crâniofacial dos ossos da face. Exatamente. A gente sempre fala com as mamães que a movimentação da amamentação é que ajuda nesse desenvolvimento crâniofacial. Existem estudos que mostram isso e por isso que é importante, tanto para nutrir como também para desenvolver corretamente a face desse bebê. Interessante, eu acredito que muitas pessoas não sabiam disso, viu? Essa informação foi maravilhosa. Agora, eu queria perguntar para vocês as recomendações quanto ao uso de chupeta, porque nós vemos muitas mães, né, sempre dando chupeta para criança, e elas foram criadas, elas têm a sua função, a chupeta, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente se ela interfere de forma negativa no crescimento da criança, né, nesse crescimento crâniofacial que vocês tanto falaram. A chupeta e a mamadeira, né, a gente fala que é um assunto polêmico entre as mamães e os papais, porque muitas vezes a gente sabe que a chupeta e a mamadeira, elas já ajudam muito, né, Andréia? Mas nós sempre recomendamos às mamães e os papais, isso inclusive nossos professores também nos ensinaram assim, que nós precisamos usar com parcimônia, ou seja, nós precisamos usar com cuidado, né? Ela precisa ser a nossa aliada, porque muitas vezes ela é necessária, né? Quantas mães que estão nos assistindo sabem a diferença de um bebê com a chupeta e o bebê sem a chupeta. Mas vamos dizer assim, se você conseguiu, né, fazer com que o seu filho se desenvolva sem o hábito, o uso da chupeta, ótimo, esse seria o cenário perfeito, ideal. Mas se você já faz uso da chupeta com a sua criança, já tem o hábito, o ideal é que antes dos 3, 4 anos ela já tenha perdido esse hábito de usar a chupeta. Porque a gente falou da formação crâniofacial, né? E a criança ela está em constante formação. Então, o uso da chupeta, ela atrapalha a mordida da criança. A gente verifica que as crianças que usam chupeta, usam mamadeira, ela tem aquela mordida que não fecha, né? Se o seu filho Típica, tem, né? fecha atrás e na frente fica exatamente o formatinho da chupeta. É aquele sorriso da própria chupeta, né? Do uso da chupeta. É um uso muito contínuo. Então, se o seu filho faz o uso, tentem tirar esse hábito até 3, 4 anos, né? E se por acaso tiver o hábito, ia acontecer. Tem conserto isso? Tem conserto e aí a ortodontia, a ortopedia crâniofacial vai dominar, né? E é corriqueiro nos consultórios. É sempre tá presente ali o profissional dentista, né? Especialista na área de ortopedia e ortodontia. Agora é aquele segredo, né? Aqui a gente também tem que dar um segredo para vocês. Não conseguir tirar, a grande realidade é essa, né, André? Não conseguir tirar a chupeta e a mamadeira. Você tem até 3 anos de idade. É o limite. Tem um prazo. Tem um prazo. Né? Porque a partir desse período, como a doutora disse, vai acontecer o quê? Vai começar, os ossos da nossa face vão começar a se enrijecer. Estou falando de uma forma bem simples, mas eles vão começar a parar, sabe? De ficar molinho. Então, nessa fase de 3 anos de idade, já acende aquela luz e fala, opa, tenho que começar a tirar aí devagarzinho,
É difícil, nós sabemos disso, mas pensa, você está fazendo um bem para o seu filho, você pode estar livrando o seu filho de uma cirurgia lá na frente. Não só a chupeta também, mas como o dedo, né? O dedo! Tem crianças que não usam a chupeta, aí você não dá a chupeta, ele vai e usa o dedinho. É o mesmo princípio, sabe, André? Eu acho que o dedo é até mais difícil, porque pior, a chupeta né? você tira, o dedinho tá ali, né? Mas no caso da chupeta, posso dar? Olha, poder pode, né? É bom que seja evitado. Mas a gente tem que dar assim, não deixa o dia inteiro, a noite toda. Isso. Vai criando o hábito de tirar, vou te dar um pouquinho, deixa ali 20 minutinhos e tira. E aí vai ensinando essa criança que ela não precisa ser dependente desse objeto, então. E aí a gente vai criando esse hábito, tentando, né? Que a gente sabe que é difícil. Aí você vai ver, a gente pega um paciente, geralmente aí com 6 anos de idade, a primeira coisa que a gente faz é olhar o céu da boca. Tá fundo, porque o hábito de chupar o dedo, isso aqui empurra o osso do céu da boca. Olha só como que faz. E é perigoso, né? Aí depois tem que colocar um aparelho lá no céu da boca para separar, para poder depois botar outro aparelho. Muito aparelho, muito prejudicial. E você tem que tirar, porque senão vai acontecer de piorar a situação. Claro, solução, a odontologia está aí. Mas, né, a gente pode, Evitar. desde o primeiro momento, saber disso. Agora vocês sabem disso, para chegar lá na frente e não piorar. Então, até 3 anos. Agora, a gente já falou sobre isso, igual você fez essa construção do raciocínio, que é o tema do nosso programa, né? A gente veio falando do cuidado com a gestante, depois a gente vê agora a criança nasceu e ela vai amamentar, é importante a amamentação, né? Nós temos essa importância aqui. E agora também é importante que a criança tem os seus dentes também com saúde bucal, né? Com uma boa higienização. E a gente entra então nas escovas de dente, que eu até vi que vocês trouxeram aqui. Mas antes da gente falar da escova de dente, qual é a dica para a higienização? Olha, a higienização... É diferente adulto e criança? Não é diferente, não tem essa diferença, mas tem uma certa compreensão. Por ser criança, precisa da ajuda do pai. A gente bate muito na tecla de que bom que às vezes o seu filho vai e escova o dente sozinho. Isso é excelente, tem que existir. Mas papai, mamãe, o seu filho de 3, 4 anos, 5 anos, vamos botar uma meta aí, não vai escovar o dente perfeitamente, do ponto de vista odontológico. Ele vai precisar da sua ajuda. Então, é uma forma de independência, isso tem que existir, faz parte da educação aí, mas é necessário o papai e a mamãe intervir. Então, o fio dental é uma coisa rara com criança, mas tem que existir. Então, é igual. A escovação, escovar a língua. Quem lembra de escovar a língua, né? Criança, tem que escovar a língua, né? Quem lembra de quantidade de pasta? Isso é uma outra polêmica, né? Porque a gente vê nos comerciais o quê? Aquela ondinha, um monte de pasta. né? A propaganda incentiva a fazer uma ondinha. Mas qual é a quantidade de pasta correta, doutora? Fala pro pessoal aí para eles poderem aprender. Olha, tem gente que até reclama, André. Meu Deus, é pouquíssimo. Mas é 1 grãozinho de arroz seco. Grãozinho de arroz seco é bem pequenininho. Então, para criança, a gente indica essa quantidade de pasta. Por quê, Andréia? Porque nós indicamos a pasta com flúor, né? Sim. Sempre a pasta com flúor para evitar a cárie. Então, se a criança faz uso de muita pasta de dente com flúor, ela corre o risco de desenvolver fluorose, que são pequenas manchas brancas que nós temos nos dentes permanentes, né? Isso ao longo do tempo é causado pelo flúor. O flúor ele precisa ser usado com cuidado, né? É como uma medicação. Isso. Se você toma a medicação na quantidade correta, ela vai fazer o efeito dela correto de remédio, senão ela vira veneno, né? Então, essa quantidade pequenininha de arroz seco é o ideal para uma criança pequenininha. E aí depois, geralmente até os 3 anos, depois dos 3 anos, você pode aumentar para o tamanho de um grão de ervilha. Então, assim, é algo bem pequenininho. E como a doutora disse, o dente é de leite. Se você está usando em excesso, quando vir o permanente, já vai vir com mancha. Então, todo esse cuidado. Então, assim, sempre igual a de um adulto. O dente de leite está interligado com o dente permanente. Totalmente. E você trouxe escovas aqui para a gente Nós ver. trouxemos aqui, né? Qual é a dúvida principal? Muitos pais e mães, quando chegam no supermercado, ficam vislumbrados com tantas opções, né?
E nós vamos ensinar aqui hoje uma forma de você saber qual a escova ideal para o meu filho, né? Eu acho que isso é uma grande dica. Se vocês repararem, eu até trouxe aqui e grifei para vocês, no verso, né? Você tem a escova aqui, vou esperar a câmera pegar isso, você tem a escova de dente aqui, quando você vira atrás, ó, você tem, já até grifei aqui para vocês, e está escrito, essa escova de dente aqui é para uma criança de 2 anos a 7 anos. Então, ela é indicada para uma criança de 2 a 7 anos de idade. Essa daqui, eu vou virar de novo para vocês olharem. Não adianta pegar uma escova dessa, André, e indicar para um paciente de 10 anos, 12 anos. E de 1 ano, opa, 2 anos. Então, de 1 ano tem outro tipo, porque é uma boquinha muito pequena. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Agora, a forma que você vai comprar a escova de dente, quanto melhor, mais colorida, melhor. A gente gosta de dizer. Às vezes tem um desenhozinho que sua criança gosta, um carrinho, isso vai ajudar a incentivar. Mas o importante é você saber a indicação dessa escova. Então lembra, olha para trás no rótulo, lê, lá embaixo está a informação correta dela. E sempre com cerdas macias, né? E como eu falei aqui em um outro programa, o tamanho da boquinha influencia. Então, às vezes, seu filho tem a boquinha tão pequenininha, busque uma escova que tenha a cabeça, né? Que é essa parte aqui, ó, de cima, menorzinha. Se for uma criança que já consegue fazer uma escovação com uma escova maior, nós temos o exemplo dos adolescentes, né? As crianças maiores, a gente já pode ir para uma escova de adulto. Trouxemos aqui, ó, uma escova de adulto, né? Num tamanho normal, que a gente está acostumado, com as cerdas bem macias, bem maleáveis, para fazer, né, aquele trabalho de entrar nos sulcos dos dentes e fazer toda a higienização correta. E agora eu queria perguntar, qual é a forma correta da escovação? Porque vocês já disseram, é difícil sim ensinar para a criança e também o pai ali em casa. Qual que é a dica que vocês dão aí para eles fazerem uma boa escovação na criança? Bom, a boa escovação, ela está muito relacionada a analogias. Então, para a gente explicar para as nossas criancinhas, a gente tem que usar analogias. Vou dar umas dicas aqui. Já ouviram falar da vassourinha? Quando você varre, né? Você geralmente pega e vai de trás para frente, de trás para frente. Tem até umas musiquinhas, André, que a gente pode fazer, tem aí na internet. É muito bom para poder você cantar na hora com essa criança. Então, tem a vassourinha, que é dos dentes posteriores, inferiores ou de cima, você vai fazer esse movimento de vassourinha. E também esse movimento que a gente fala de trenzinho, né? Tem vários nomes. Eu aprendi que é o trenzinho, né? Então, trenzinho, o trenzinho, a vassourinha, você vai de cima para baixo, sem danificar a gengiva. E aí, após você fazer toda essa escovação, num tempo não muito rápido, oportuno, que ela não fique cansada, você vai ensinar ela a usar o fio dental. Usar o fio dental não é legal, né? Geralmente é o momento da escovação que muita gente pula. Então, se desde criança você incentivar ela a isso, ela vai gostar, ela vai crescer gostando. Então, a dica é essa, incentiva aí o fio dental. E a língua, né? A gente não pode deixar de escovar a nossa língua, porque na nossa língua estão depositados muitos restos alimentares e outros restos que a gente consome que fica preso na língua, André. Então, sempre, pessoal, vou pegar aqui de novo a minha escova, né? Que tá aqui, de cima para baixo, de cima para baixo. E você pode separar a língua em 3 partes. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Movimento de cima para baixo. Agora, André, eu vou te fazer uma pergunta. Agora eu que vou te fazer uma pergunta. Escovar a língua é com pasta ou sem pasta? Eu ia fazer essa pergunta, estava na minha cabeça. Bom, eu particularmente faço sem pasta. Ou, vamos dizer, com o que ficou, né? O restinho, com o né? restinho que ficou. Bom, ali. A indicação é sempre sem pasta, porque a pasta de dente, se não for retirada normalmente, ela é uma gordura. Então, vai fazer lá no final a mesma função que uma comida que está ali presa, um restinho alimentar. Ou os detritozinhos que ficam ali, né, nas papilas da nossa língua. Então, lava a escova, aí depois você escova a língua sem nada. Então, a questão é mecânica mesmo, né? Eu não posso, por exemplo, comprar um enxaguante bucal e colocar na boquinha da minha criança e ensinar ela
que seria uma forma fácil, né? Seria. Não precisar ter que escovar, Seria passar por esse muito mais momento, fácil. passar fio, escovar a língua, que às vezes a escovação da língua, às vezes dá até uma ânsia de vômito, né? É um pouco Sim, difícil sim. mesmo para a criança. Mas o enxaguatório bucal, ele não, vamos dizer, não substitui, né? Ele realmente tem que ser físico mesmo, né? Essa Isso, é. escovação, certo? Esse atrito que vai retirar os restos de comida. E criança, Andréia, gosta muito de comer biscoito, né? Gosta muito de comer coisas que Balas grudam, doces. que aderem muito no dente. Então, muitas vezes, o que é que nós vemos? Pacientes mirins, os pequenininhos, que chegam pra gente e falam, você escova os dentes? Eu escovo, tia, eu escovo os dentes direitinho. Mas aí o papai e a mamãe não fazem, né, essa escovação, não fazem essa verificação após a escovação deles e fica aquele restinho de biscoito, de bala lá atrás do dente. Então, o que que a gente indica também para os pais? Muitas crianças, elas têm muita autonomia, elas querem mostrar que elas sabem fazer e tá tudo certo, isso é até bom. Mas o que que a gente precisa combinar então com essa criança? Ó, pega a escovinha menor, dá na mãozinha dela, deixa ela fazer do jeito dela. Ela vai fazer uma bagunça, vai fazer do jeito dela. Mas vai ser divertido, aí né? você fala com ela assim, ó, ficou lindo, agora a mamãe vai olhar, o papai vai olhar, para ver se não ficou nenhum bichinho lá atrás, tá bom? E aí você vai lá e faz a escovação, esse ato mecânico que muitas vezes a criança não tem a destreza de fazer, né? E explica para ela que você está só olhando, que tá tudo certo, elogia essa criança, porque o elogio ajuda. Muito. Aí ela vai entender que, nossa, eu consegui fazer sozinho, papai e mamãe viu e tá tudo lindo. É preciso esse trabalho conjunto, Andréia, porque não é fácil, né? E aí, claro, sempre fazer de forma lúdica, que seja assim, um momento de brincadeira da criança. Se a gente fosse falar, Andréia, dos benefícios desse momento inicial de ajudar na escovação, a gente entraria em tantas outras áreas da psicologia e da criação, do relacionamento pai, mãe, filho, que assim, coisas simples se tornam momentos inesquecíveis e bons para os nossos filhos. Então, é muito gostoso falar disso, porque a gente tem que levar esse hábito de ajudar ali, esse primeiro, assim como ensina a tomar banho, ensina a escovar o dente, como algo gostoso que vai ficar na infância e que, às vezes, muitos pais e mães até acabam brigando, né? É igual chegar no consultório, se você não abrir a boca, o doutor vai te dar uma agulhada. Isso acontece e a gente não... Vocês não podem botar como que fala? Vocês Medo, não, né? O medo, ameaçar. né? Ameaçar, isso é a palavra. Vocês não podem ameaçar os filhos de vocês dizendo que vai levar ao dentista. E isso acontece muito e Senão acontece... eles nunca vão querer voltar. Exatamente. Depois, né? Mas é um momento muito gostoso, é muito legal esse primeiro momento. Se o seu filho tiver um bonequinho que ele é muito apegado, também é bom, compra uma escovinha. Pega uma escovinha velha, ó, vamos escovar o dente do bonequinho. Isso. Leva o bonequinho para onde for. Ele vai se sentir muito importante fazer Trazer esse o trabalho. lúdico, né? Trazer para brincadeira. Isso mesmo. Para poder justamente a criança crescer com os dentes saudáveis, Isso né? aí. Que esse é o objetivo. Com certeza. E quais são as considerações finais de vocês sobre esse tema tão bom, tão gostoso, né? Bom, o que eu posso dizer é que aproveita esse momento, ajude seu filho, explique para ele a importância. Às vezes a criança, Andréia, não gosta de ser tratado como criança. Isso é um fato, e eu testei esse fato, né, nos meus atendimentos, e eu percebi que eles gostam de ser tratados como adultos. Então, converse com ele, olha, se você não escovar o dente, vai acontecer muitas bactérias. Você sabe o que é bactéria? São bichinhos, micro-organismos que entram no dente de vocês e vai doer. E aí não vai ser legal. Então, conversa, né, de uma forma tranquila, divertida, mas sério com ele, que ele vai entender e aí vai ser um momento de atenção. Vai sair do divertido e você vai gerar no seu filho um momento de, opa, alerta, preciso cuidar, isso é importante. Isso, e também as gestantes, né? Sempre lembrar que se você está aí planejando, né, um bebê, ou se você já está gestante, procure o cirurgião dentista para fazer o seu pré-natal odontológico. Vocês não sabem o quanto que é importante e como que é bom, né, se sentir cuidado com o dente, o sorriso saudável, né, prevenindo doenças que podem ir prejudicar a sua gestação.
Agora, doutores, se alguém estiver assistindo e teve ainda alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para vocês, como eles podem entrar em contato? Então, nós temos o nosso Instagram, @odonto.estética_. Lá você pode ver todas as nossas postagens e também entrar em contato conosco através das mensagens. Ah, que bom. O programa está chegando ao fim. Queria agradecer a vocês pela presença. Foi muito bom bater esse papo com vocês. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui, Andréia. É muito bom. Nós que agradecemos e obrigado a você que assistiu até aqui. Ótimo, ótimo. Então agora o nosso programa está chegando ao fim. Eu também gostaria de agradecer a você pela audiência. E nós esperamos que este programa responda as suas dúvidas, porque o importante é viver com saúde. E para sugestão de temas ou envio de perguntas sobre qualquer especialidade médica, há um endereço de e-mail aqui na tela, um contato, faça contato conosco, envie sua pergunta que nós vamos procurar um profissional para respondê-la. E agora eu convido você para uma outra tarefa. Você que assiste pelas redes sociais, curta, compartilhe, comente e envie este conteúdo para o máximo de pessoas que conseguir, especialmente para as mães e para as gestantes. E nós estamos esperando você no próximo programa. Até logo! A paz do Senhor!